primeiro contato com underground, com rock and roll, essa coisa toda aí, a época, eu não sei precisar o ano, mas provavelmente os primeiros contatos foi no final dos anos 80, 88, 89. E nessa época, o Zé Cláudio aqui em Formosa, ele começou a ter contato com a galera de fora, né? Algumas poucas pessoas em Brasília, muito em São Paulo e, enfim, no país inteiro. E esse contato era mediante correspondência, na mão mesmo, né? Carta pelos correios, fita demo vindo e indo o tempo todo, tudo via correio. E aí Zé Cláudio começou a comprar aqueles discos aí de bandas underground, né? Que aqui era completamente inacessível. Formosa, a gente não tinha acesso. Aí a gente ia a Brasília e tal e conseguia algumas coisas. Acho que todo mundo assim da minha geração, ali a galera dos 40 anos, 40 e poucos anos assim, é influenciado primeiramente pelo lance do rádio, né? É aquilo que te incentiva a gostar de música e tal. E, convenhamos, foi uma época muito boa. Muita música legal de rádio e tal. Mas a questão do underground, eu tinha um amigo, o Zeca, tenho ainda, tá aí. Assim, o cunhado dele era envolvido com esse lance de trocar carta e com as bandas do underground, né? As bandas fodas, negócio podreira mesmo. Nessa pegada mais thrash metal. E comprar também a Rock Brigade, né? Então, basicamente, primeiro contato com o rock, com a música extrema, partiu desse momento aí, em que eu tive um contato com a Rock Brigade e comecei a conhecer as bandas que eles divulgavam, né? Então, é importante ressaltar a importância que a mídia impressa tem. Com esse contato ali com a Rock Brigade, tinha ali uma seção na revista chamada Headbanger Voice. E aí eu comecei a mandar carta para algumas pessoas. O que me chamou mais a atenção eram bandas que a gente nem sabia o nome e que a gente não conhecia, e elas falavam sobre fitas demos, né? Pro rock pesado, a realidade é que é uma música tipicamente urbana. Até esse som chegar aqui, isso aí levava meses, às vezes até anos, para que o pessoal tivesse conhecimento disso. Então nós, como somos de uma cidade do interior de Goiás, apesar de morar no entorno do DF, então nós tínhamos que procurar as capitais para ter acesso ao som. O underground de Formosa, assim, eram pouquíssimas pessoas e nós, basicamente a gente se conhecia. Então foi um início muito precário através de fitinhas cassete e LPs que a gente iria buscar nos grandes centros, como eu falei. E era isso, a gente fazia troca de material, emprestava um vinil, pegava outro, gravava uma fita cassete. Não existia, como eu falei, não existia internet, não existia Spotify, não existia nada disso. Então você tinha que garimpar, era uma questão artística. Você pegava um bolachão daquele, você comprava e você conhecia o disco de ponta a ponta. Você conhecia ponta a ponta. Se ele tivesse um arranhado, você sabia o exato momento que o arranhado iria pular. Por quê? Porque você comprava um vinil e naquela época o vinil não era barato. Tinha vinil duplo, por exemplo, era meio salário mínimo. Agora você imagina, um cara trabalhar um mês para comprar 2 vinis duplos. Então era um negócio de difícil acesso e caro. E ainda era complexo, porque muita gente não passava material, saca? Tipo, tinha a galera, principalmente a galera roqueira mais velha, os bichos não passavam material pros mais novos, mano. De jeito nenhum. Meio que você tinha que fazer por onde merecer ouvir o som pros caras deixar você gravar uma fita, tá ligado? Lá só em 89, 90 que eu tive acesso a uma Rock Brigade. Até então aqui nas bancas acho que nem vinha revista. Tinha maior vontade de ir na banca e topar com uma revista de rock and roll para comprar. Muito tempo depois, acho que de 90 para 91, que começou a vir Rock Brigade para Formosa. Aí eu não parei de comprar, comprava todas, Top Rock. Até Som 3 veio pra cá, um número ou outro. Ainda tinha isso, não era toda revista que chegava. Quando chegava a revista, era revista com matéria que já tinha passado meses, então você ficava sabendo do negócio quando ele já tinha acontecido há muito tempo. Então era bem complexa a parada.
Então, fake news, né, que hoje está na moda fake news, na época tinha fake news pra caralho. Tipo, o povo inventava um monte de onda sobre as bandas, sobre os roqueiros, que aí todo mundo acreditava, porque não tinha onde como é que fala, onde confirmar se era verdade ou não, né? Então era uma época tensa. Às vezes o nego lançava um CD na gringa. Esse CD demorava 1 ano, 2 anos para chegar em Formosa. A parada era complexa, era bem... Por isso que tem gente que fala que prefere, porque tinha uma coisa mais romantizada, porque dava trabalho conseguir o material, dava trabalho conseguir o som. Então quando você conseguia aquilo era uma realização, sacou? Ouvir aquilo lá era a recompensa de todo o trabalho que você teve para conseguir o som. O rock em Formosa, ele sempre foi muito underground mesmo, né? A maioria do pessoal que gostava do rock, eles geralmente ficavam em casa, ouvindo ali no quarto, eles colecionando os discos, os cassetes. Zé Cláudio aqui, eu acredito que seja o primeiro cara de Formosa, assim, que começou a mexer com underground mesmo, né? Com correspondência, com cartas, adquirir demo tapes, os sons mais extremos da época, né? O underground, ele tinha essa pegada bem de submundo mesmo, era para uma galera bem específica. O Zé Cláudio tinha me apresentado e tal, e ouvindo isso e tal, e eu tinha contato com o Veto, né, cara? Um dia ele me mostrou na Palm Death, aquele From Enslavement to Obliteration, né? E... porra, achei muito louco, achei muito doido, e aí eu queria mais, e ele falou, não, vou te apresentar pro meu cunhado e tal. Acho que também por causa das demos, que esse cara que me aplicou nessa onda toda. As demos tinham os endereços, né? Eu pegava e escrevia, né, cara? E aí foi. Aí logo depois surgiu o Éder, né? Molequinho ali e tal no começo. E sol de rachar e ele vestido de preto dos pés à cabeça. Porque era a nossa pegada, né, cara? Era a camiseta preta, aquela coisa underground, muito radicalismo, som brutal. E a gente não queria estar inserido na coisa comercial, né? A gente era anticomercial, era anti-mídia, assim. Os próprios donos de loja, e aí, somos de Formosa. Pô, de Formosa, velho, o que rola em Formosa? Ué, em Formosa rola a gente. Né? Em Formosa temos nós, meio dos gatos pingados lá, mas é a nossa cena. Pequena como é, mas ela existe lá. Fanzine, eu lembro assim, Zé Cláudio, cara, começou muito fanzine e chegava muita coisa pelo correio, assim, todo dia chegava na casa dele pilhas de coisa pelo correio, né? E aí a gente entrou nessa também, dos fanzine e tal. Zine, cara, era a revista underground, né, cara, por dizer assim, e era muito bom quando chegava um zine em sua casa, assim, aí tinha falando de banda e tal, banda que você não ia ver, né? E sempre na carta que vinha um zine, vinha um monte de flyer, né? Todo mundo divulgava a banda do outro. O cara, quando ele mandava uma fita demo dele para alguém, junto da fita demo ele mandava uma porrada de flyer. E aí toda carta que você mandava e tal, você colocava um flyerzinho daquela pessoa. Aí às vezes você mandava uma carta, tinha 20 flyers de 20 bandas diferentes. A coisa acontecia assim. A nossa mídia era o zine, né, cara? Era o zine, era as cartas, era isso. Os shows, era encontrar com a galera nos shows, era bater papo ali e... um falava, tá rolando isso em tal lugar, ali tá rolando isso e tal, e era assim que era a nossa comunicação. E um dia eu fui na loja da Red Collection, que ficava no Conic, ali em Brasília, que é uma cidade vizinha, né? Formosa é cidade vizinha de Brasília. E aí eu comecei a comprar as primeiras demo tapes ali. E aí o Felipe, né? O Felipe CDC, que trabalhava lá, ele fazia o Protex of Noise, ele me ofereceu o fanzine dele. A fanzine foi uma coisa que já veio tudo junto no pacote, junto com o lance de você trocar ideia com as bandas, né? Aí você recebia flyers nas cartas, sacou?
E, velho, vinha flyer de tudo que era tipo de banda de punk rock, hardcore, death metal, heavy metal, as bandas tipo alternativa, era muita coisa. E... porra, você olhava e escolhia o que te agradava, saca? E nisso tinha fanzines também. Eu comecei a corresponder com uma galera, pô, tinha uns fanzines muito fodas. Inclusive do Felipe, o Protectors of Noise, né, velho? Acho que foi o primeiro fanzine que eu tive contato. Foi o Protectors of Noise do Felipe. Acho que na época que eu matava aula, assim, pra ir pra Brasília meio de semana, assim, pra comprar disco, saca? Bom, eu trabalhava em uma loja chamada Red Collection, que era no Conic. Nessa loja, muita gente ia para ficar trocando ideia, para conversar sobre a cena musical de Brasília e tal. E foi nessa, acho que entre os anos 90 e 92, não sei bem a data específica, que eu conheci o Betão e o Éder, né, que são pessoas de Formosa, salvo engano, foram as primeiras pessoas de Formosa que eu conheci. E eles iam lá do interior de Goiás para comprar material nessa loja. E compravam discos, LPs grandões ainda, compactos, fitas demos e fanzines. E foi, acho que através dos fanzines e das demos que eu estipulei uma amizade, um vínculo de amizade mais afetivo com o Betão e com o Véder. Assim, eles eram bem feinhos, assim, não que hoje sejam bonitos, então continuam horríveis, até piores, acredito. Mas foi bem nessa época aí que eu estabeleci contato com, acho que as duas primeiras pessoas envolvidas com rock da cidade de Formosa. Aí eu levei aquele fanzine para casa, achei aquilo muito louco, fiquei olhando aquilo ali por dias, olhando a forma de diagramar, a forma da montagem de cada página. E um dia eu pensei, cara, eu vou fazer meu próprio fanzine. Eu fiz um Demon's Gate Magazine, mais voltado ao death metal. Lancei só um número só. E, pô, velho, a partir da hora que você entende como é que funciona aquilo, que não é uma coisa que os caras... É uma paixão, né, velho? Quem faz fanzine é paixão, assim. Eu acho que até mais do que banda, saca? E aí, bicho, os fanzines é a porta pra você entrar realmente no underground, né, cara? Tipo... tudo ali, velho. Tem tudo. E tem fanzine de vários estilos. Tem fanzine que... Tinha uns fanzines que fazia tipo mais um lance de miscelânea mesmo, mas tudo de bandas underground e pá, e banda gringa, né? Era legal pra caralho. Cheguei a fazer fanzine, eu tive um fanzine também, chamava Ser Anormal. Lancei 2 números. Foi daí que eu pensei, velho, eu vou montar um fanzine. Aí cheguei e falei com o Veto que ia montar um fanzine, falei pra ele o nome, criei um nome do nada. Do nada assim, entre aspas, peguei o nome de uma música de uma banda de Brasília, o Rufartas, e falei, velho, esse nome é meio doido, acho que eu vou usar esse nome aqui, Xaropinofobia. Então foi daí que começou basicamente o underground, né, na cidade, porque foi o primeiro fanzine a ser editado aqui. E foi também a primeira compilação a sair, né? Com o nome da cidade, que era produzida aqui. A coisa do fanzine, eu fico olhando assim, era muito trabalhoso, né? Você ter que produzir aquilo com colagens. E depois tinha aquela matriz, que era um tanto de coisa colada ali, texto datilografado, né, cara? Olha só, texto datilografado, e tinha uns escritos à mão. Tinha muito zine que a gente recebia que os caras escreviam à mão, xerocava ali e distribuía para o país todo, cara, via Correios. Então a gente recebia muito zine e tal, e Formosa teve, né, sua representatividade aí nacional com os que eu me lembro, principalmente o Ser Anormal, que Vetão fazia, e o Xaropinofobia, que o Penca fazia. E só que um pouco antes de fazer o fanzine, eu tive a ideia de fazer um selo, uma distribuidora, na verdade. E aí eu criei a Posse Records, né? Cara, eu vou pegar uma música de cada demo dessa aí que eu curto e vou fazer uma coletânea. E aí falei com o Veto pegou, fez um desenho da capa, e eu voltei pra casa e fiquei pensando, cara,
vou fazer essa fita. Aí criei a Post Noise Compilation. Aí um dia entrei em contato com a Heavy Metal Rock de Americana, com o Wilton. E aí ele falou, cara, se você enviar essas demos aí que você tem aí, ele interessou, né, pela demo. Falou assim, se você enviar essa compilation pra gente aí, a gente tenta vender aqui. E aí eu comecei a enviar pra ele. Sei que no final eu acho que eu vendi umas 300 demos lá na Heavy Metal Rock, ela saiu na Rock Brigade na época. A gente recebia muita fita demo de fora e a gente vivia isso. E a gente tinha essa pegada underground de não ouvir outros sons que não esse e tal. Era bem... A gente era radical, né, cara? O Gabriel foi um grande amigo e tive contato com ele, era muito jovem. Fomos eu e um amigo lá no Parque da Colina e nessa a época e tinha uma secção, por exemplo, você tinha a cidade e aí você tinha uma mata, depois dessa mata que chegava o Parque da Colina. E nós conhecemos o Gabriel e foi uma grande figura, já bem mais velho que a gente, eu imagino que 60. Ele tinha vivido em São Paulo, tinha vivido em Belo Horizonte. É um ser humano fantástico, tinha muita cultura, muita arte para falar e antenado. Ele escutava muito rádio, a época, como era diferente, era tudo através do rádio e da TV. Era um cara muito formado, então sempre Transamérica, então ele sacava os sons que estavam rolando. Né? Tinha discos antigos da década de 60, 70, mas assim como ele tinha fitas gravadas do Metallica, por exemplo, ele não tinha álbum do Metallica, mas ele tinha uma fita gravada, ou seja, era um cara antenado, à frente do seu tempo, na vanguarda e com certeza ele trouxe muita coisa e agregou muita coisa que é a cultura local. O saudoso Gabriel, falo dele com muita nostalgia, um verdadeiro fomentador da cultura aqui em Formosa. Na década de 90, quando o acesso à informação era muito restrito, muito precário, ele tinha um imenso prazer em apresentar os seus discos para os seus amigos, para a galera nova que estava iniciando ali no rock. Então eu conheci muita coisa com ele, tive o imenso prazer de frequentar a sua casa, muitos dos meus amigos frequentavam também e aprendemos muito com ele. Comecei a pegar aula em 91 com o Sidney e treinei bastante. Em 94 já estava entrando em banda em Brasília. Aqui não tinha ninguém que tocava, né? Metal, ninguém. A galera ouvia som, mas tocar não. Tinha a loja Red Collection, lá a gente podia colocar um cartaz, né? Que era guitarrista, estava procurando banda. E aí o Felipe CDC arrumou pra mim a banda Disintegration. Aí em prazo de 3 meses entrei na banda, compus as músicas, peguei as antigas, gravamos a fita, fizemos show em Sobradinho, show lá só de death metal em dezembro. E no início de 95 eu já estava em 4 bandas, Disintegration, Infame, Nembroth, que era a banda que depois as meninas foram pro Valhalla, e o Eminent Shadow. Nessa época eu parei, fiquei aqui em Formosa tocando umas bandas, e depois, no final da década de 90, eu entrei no Miastenia. Não tinha assim muita banda em Formosa, né? Não tinha, a galera não fazia banda. Aí surgiu uma galera nova, uma segunda geração, que pensou mais em fazer banda, fazer música, e onde veio... Uma das primeiras que eu conheci, que eu fiz parte, que nós montamos, foi os Escrotos, que foi uma primeira banda assim, de punk rock em Formosa, uma cidade bem conservadora, bem fechada, aí surge uma banda de punk rock do nada. A gente começou a pensar como seria fazer um show em Formosa. E aí eu falei com meu pai, falei, cara, eu quero fazer um show em Formosa, e eu já conversei com as bandas, tudo, eu nem tinha conversado com banda nenhuma. Aí eu falei assim, conversei com as bandas, tudo, e eu quero fazer um show em Formosa e tal, não tem como você me arrumar um patrocínio, não. Eu lembro que na época, se eu fosse pedir um patrocínio para banda underground, show underground, ninguém ia dar, né? Aí eu pensei, cara, falei com meu pai, pô, me arruma o patrocínio para pagar o som.
Aí fui no batalhão, consegui a viatura e tal, já tinha conseguido o som, o dinheiro do som, e aí faltava eu conseguir a bateria. E a bateria eu arrumei com um cara que tocava com a dupla sertaneja daqui da cidade. Eles me arrumaram a bateria para mim fazer o show e entregar no outro dia, né? E é curioso que a gente não entregou essa bateria e ficamos com essa bateria quase um ano, montando banda, andando com ela para todo canto, tocando dentro do restaurante do meu pai, por aí fazendo barulho da porra com essa bateria. Esse primeiro showzinho aí de setembro, foi 17 de setembro de 1995, eu trabalhava do lado da minha casa numa loja de escapamentos e o Éder chegou lá um dia, falou, pô, tô querendo fazer um show. E eu, pô, legal, mas como é que faz um show, né? O Éder veio com essa onda e a gente começou a confabular em cima disso aí, né, velho? Mas assim, eu acho que o mérito todo é dele, saca? Que ele teve muita coragem de sair. Porque tinha os moleque. Pô, acho que eu tinha 18 anos. E o Éder, acho que ele é mais novo que eu, sei lá, devia ter 16 anos de idade, 15. O Flavinho ajudou a gente lá no dia, velho. Ele tava lá desde antes de começar, ele ajudou a gente a montar as caixas, saca? O Flavinho foi importante nisso aí também. Ele era um menino empolgadinho igual nós. Aquele chassi de grilo que tá lá pulando sou eu. Aconteceu o showzinho no Pau Ferro, que pra mim foi um showzão, porque foi o primeiro show da minha vida, entendeu? Me diverti pra caramba, tive contato com, naquela ocasião, pessoas de fora, vamos dizer assim, porque aqui era muito fechado, nós éramos muito restritos aqui. Quem tinha mais contato com o pessoal de fora era o Éder, era o Veto, que trabalhavam com fanzine. Então, assim, era muito limitado ao que acontecia aqui dentro. Então é isso. Aí a partir daí, como eu conheci, comecei a ficar mais à vontade com esses caras, eu estava aprendendo na época a tocar guitarra e cheguei a ensaiar algumas bandas aqui em Formosa. E aí de fato eu me senti inserido no cenário do metal em Formosa. O Velton que filmou, senão a gente não ia ter esse registro, né? O Velton foi muito importante. Caso contrário, a gente não teria esse registro aí, porque ele tinha a manha de manusear a câmera zona de VHS gigante. Eu filmava casamento e tal, e falei, não, filho, eu vou ter que filmar isso aqui, entendeu? E, cara, foi muito maneiro, o show começou, era tardes, sei lá, 2, 3 horas, e varou noite adentro, e a galera pulando, a galera, cara, a energia daquele dia, cara, foi contagiante. A energia, aquilo ali, parece que tudo que, porra, aquela fonte energética estava aqui nesse local aqui, entendeu? Porque tanta galera que estava mandando som, quanto a galera que estava aqui, ouvindo o som, dançando, cara, foi muito legal. Então, assim, eu volta e meia, eu gosto de abrir lá no YouTube e dar uma sacada lá para dar uma reativada, sacou? Porque, pô, foi muito legal, né? Teve outros shows depois, né? Na Chácara da Chile, no Iate e tal, mas aquele aqui da Praça do Pau Ferro, pra mim ele marcou, entendeu? Porque eu acho que foi o início ali de uma galera que tava vindo para fazer acontecer, e a galera fez e aconteceu, e a maioria está aí até hoje fazendo e acontecendo, cara. Foi muito bacana, foi show. Eu espero que aí depois desse documentário aí, que a gente reúne essa galera e a gente volta a fazer um som maneiraço. Só que eu não quero filmar não, eu vou estar lá só para curtir mesmo o movimento. E, pô, foi legal, acho que, sei lá, deve ter dado umas 30 pessoas, 40 pessoas lá, não sei, não tenho muita ideia, assim. Tem tempo pra caralho, né, velho? 26 anos já disso aí.
As bandas, eu conversei com o Felipe, o Éder conversou também com o pessoal lá e tal. E aí vieram as bandas de Brasília, né, cara? Não tinha nenhuma banda de Formosa. Formosa não tinha banda. Risca Bufa, que era uma banda de skacore, legal pra caralho. Tivemos o Infame, do Gama, que era de thrash e death metal, assim, mais pra um fast thrash mesmo. Aversão, punk rock, anarcopunk, assim, uma galera massa. E, putz, era a banda do meu coração na época, uma das bandas do meu coração, assim, de demo tape, o Vernon Waters, né? Porra, que eu achava que o Vernon Waters era tipo o Dead Kennedys mesmo, assim, do Brasil. E, pô, de repente esse cara tava tocando na minha cidade, velho. Felipe Caduco, o Frango, do Galinha Preta, tocava baixo com eles na época. Pirava, cantava as músicas tudo, tipo no caso do Vernon Waters, que era a banda que eu conhecia. E as outras eu pirava, todo mundo pirava. Eu e o Éder, a gente tava realizadão, cara, com isso aí, velho. A gente só queria isso, sei lá, fazer um show. Fui lá, conversei com a mulher do bar. E ela, não, pode tocar esse show aqui de rock aqui, que vai ser bom demais pra gente. O Éder conversou com a Jussana, que era a dona do bar lá, né, da lanchonete Pau Ferro. O bar Pau Ferro ficava na esquina, a lanchonete Pau Ferro era mais pra cá um pouco, que já era bem na frente da igreja São José. Lembro que foi bem o filho de Jovino mesmo, que veio falar comigo, e eu ainda tinha o Leonel, era um funcionário que eu tinha, que ele também gostava muito de rock. E eu falei assim, eu acho que isso não vai ser muito bom, porque o rock sempre foi taxado pelas pessoas mais velhas, que é porque usa droga, né, e não sei o quê. Mas não, eu falei assim, não, eles têm o sonho deles e eu vou dar espaço para eles, eu dar o espaço para outras coisas, né, outros eventos. E aí, através disso, Leonel, não, deixa acontecer. E eu fui, falei, não, vamos embora fazer esse show, até porque também ia ser bom para mim, né, porque no comércio, tudo que você leva, que dá movimento, a gente também ganha, né. E aí foi isso que aconteceu, eles vieram e foi muito bom o show deles, né? Até que eu pensei que os meus fregueses mais antigos nem iriam vir, mas acabaram que vieram, porque eu tinha um espaço aqui que eu punha mesa aqui no meio também, né? E do outro lado da rua. Então ficou assim, tudo muito organizado, muito bacana, não deu briga, foi muito bom o show que teve. E eu fiquei muito feliz porque eu estava dando oportunidade, acreditando, né, no sonho deles. E ainda fico mais feliz que eles continuam aí, com o mesmo objetivo deles, né. Aí eu achava, no início eles começaram a tocar e eu achei um pouco estranho, porque eram uns batendo cabeça pra lá e pra cá, que era diferente pra mim, né, que estava acostumada, na época o sucesso era Zezé de Camargo e Luciano, né, era o que mais tocava. Aí eu tava dando oportunidade pra uma coisa diferente. Então é lógico que eu achei diferente, mas eles todos de boa, não eram assim de muita bebida. Eles estavam mesmo curtindo o que eles gostavam. Mas enfim, o show deles trouxe movimento não só para mim, para o Pau Ferro todo. Começamos, né, fazer divulgação e tudo. Aí faltava 3 dias pro show, o prefeito entrou em contato com meu pai, meio que encheu o saco do meu pai, e meu pai falou assim, ó, o prefeito tá indignado com você lá, você tem que ir lá conversar com ele lá, porque acho que tem um problema lá, acho que vai ter rolar show e não. Eu falei assim, é mesmo, mas eu já divulguei, já conversei com as bandas tudo e tal. E aí ele, você tem que ir lá. Aí eu fui lá conversar com o prefeito. Cheguei lá, o prefeito tinha falado que na época que eu pedi o alvará, né, o padre, que no caso tinha uma igreja católica na frente, onde é que seria o show, o padre tinha falado que não dava para fazer o show porque domingo era dia de missa. E aí o prefeito falou assim, cara, você me arrumou um problema com a igreja católica. Então assim, vai ser um imenso problema pra mim, né? Comprar uma briga com a igreja católica. E o que é pior é que eu não posso mais interditar o show.
então você vai ter que entrar em acordo com o padre. Você vai ter que fazer show mais cedo e tal. E aí eu falei, cara, e agora, né? O show tava marcado, as bandas marcadas mais ou menos no horário da missa. E só que mesmo assim o prefeito tava tentando de uma forma ou de outra interditar o show, né? E aí eu fui no Ministério Público lá, no promotor, e o promotor falou, pô, ele não pode interditar porque já te deu o alvará e o forno tá fechado. Não tem como ele fazer outro esquema lá não e tal. E eu falei, pô, então vai rolar o show. E aí então assim, era obrigado de uma certa forma esse show rolar mesmo com missa. Só que aí, para não rolar uma treta maior, porque a nossa família era todinha ali daquele bairro, né? Todo mundo nasceu ali no bairro Pau-Ferro, a maioria. E outras pessoas que não nasceu moravam bem no entorno, então todo mundo ali naquela época conhecia, né? As pessoas e principalmente famílias e tal que frequentavam aquela igreja. E aí eu peguei, fui conversar com o padre, né? Aí o padre entrou no acordo com a gente de que o show rolaria até o horário da missa e quando começasse a missa a gente tinha que parar o show e depois da missa então rolaria o show. Isso foi no domingo de tarde. Rolou negociação na hora da missa, 7 horas tinha missa na igreja católica na frente, assim, era a igreja que minha mãe frequentava até. E eu lembro que o padre chegou e falou, pô, vocês vão ter que parar com esse barulho aí e tal. Aí a gente, não, então vamos fazer o seguinte, a hora que isso terminar e tal, a gente retorna. Aí, tudo bem. Aí ele foi e avisou quando ia começar a missa, a gente parou o show, avisamos lá no microfone. E, cara, a hora que terminou a missa, pá, o pau quebrou de novo. Aí foi do caralho. Porque até na época, né, a porta da igreja, ela ficava bem aqui em frente. Então, sempre no horário da missa, eu mesmo já não deixava, né? Eu sempre trabalhei respeitando também os outros, né? Os vizinhos, a igreja, principalmente. E me traz tanta recordação boa isso aqui, nossa. Eu tô até emocionada. Foi um show emblemático para Formosa. Foi assim... Eu lembro, cara, que a gente tinha uma vontade muito grande de que a coisa acontecesse aqui, né, assim, e Veto, Penca, eles meio que puxaram aí essa coisa. Eu lembro que Veto corria muito atrás, sabe, de trazer banda pra cá, fazer a coisa acontecer de fato, ter um show, a galera curtindo aqui e que fosse em Formosa, porque a gente ia em shows a Brasília, a gente, né, tinha contato com a galera, mas a gente queria fazer uma cena aqui, a gente queria que a cena acontecesse em Formosa. Aquele show lá foi muito massa, cara. Eu lembro que a gente lá sentado e a galera já curtindo e tal, e pessoas passavam, achavam aquilo de outro mundo, né? O pessoal ali conservador de frente à igreja, né? De frente à igreja São José, a famosa igreja do Pau-Ferro, no bairro Pau-Ferro. Aí, aquele show acontecendo, aquela galera estranha aos olhos conservadores, né? E a gente ali, cara, a gente queria era estar ali mesmo, e chocar fazia parte. Muito bom, cara, ver aquilo acontecer em Formosa. Era bom porque a gente via tanta coisa acontecendo, né? Ah, show sertanejo, show de axé. Aquela época o axé dominava tudo, né, cara? Micaré, não sei o que, aquela coisa toda acontecendo. E a gente carente da presença da nossa cena em Formosa, assim. A gente queria fazer acontecer. Ainda bem que aquele showzinho aconteceu, meio que abriu portas. Aí a galera começou a fazer uns showzinhos assim meio em casa, mas o que foi o que abriu aí, né, foi o precursor, foi o show lá que Veto, os meninos organizaram em 95, emblemático, foi, enfim, massa demais. Tá aí dentro da cena eu e a galera ali, que eu paro no Pau-Ferro, rolando o rock. Banda e a galera batendo cabeça na rua. A gente não sabia quem tinha organizado, o que era.
E eu fiquei meio assim afastadão e tal. Tava eu e o Pereba ia na minha casa, acho que pegar uns discos lá que ficou lá de um outro negócio que a gente tinha feito lá em casa, umas gravações e tal. A gente parou e ficou lá, aquela esquininha do pau-ferro ali, a gente não tinha aquela grade e tal. Sentamos ali e ficamos ali, velho. Bacana. E o negócio rolou até tarde, acho que foi 2 ou foi 3 bandas de Brasília, um pessoal legal. E rock rolou bacana, em 95. Isso eu tinha 15 anos, cara. Foi na Praça da Prefeitura. Acho que esse rolê aí ia ser com as bandas de Goiânia, sacou? Se eu não me engano, acho que era o Red Salad e o Cash for Chaos. E porra, velho, os caras meio que zoaram a gente, porque o Éder ficava ligando pros caras, bicho, cadê vocês? Tava tudo armado, velho, tava tudo armado na praça. Era um, não sei se era uma caminhonete, se era um caminhão, acho que era uma caminhonete com som e tal, tava tudo armado lá, velho. E os caras falando, a gente tá chegando. E os caras não foram. E acabou que, pô, a gente ficou lá ouvindo um som e tal, mas não rolou esse show, sacou? Não rolou. O primeiro show dos Escrotos foi no Estadual, em 96. Um projeto cultural que tinha no Estadual. A banda Escrotos vai tocar lá. Bacana. Passou um cara da música lá pra pular, uma outra lá do violão. Na época, a parte do estadual chamado Vietnã era alta, né? A galera colocou um palco lá, a galera embaixo. Esse projeto cultural e tal. Última coisa que ia rolar, os Escrotos. Montou as paradas. O diretor, cara, gente boa demais, que eu admiro muito. Elias. Grande Elias. Ficou olhando daquele de longe. A galera botando bateria e tal, passando o som. Boa noite, pessoal. Vamos tocar agora os Escrotos. Meu amigo, quando o pau quebrou, Elias foi lá e desligou tudo, acabou com o som. Não vai ter rock aqui no colégio. E nem começou, né? Filha da puta, filha da puta. Acabou com o negócio, velho. Nem começou a jogar garrafa na porta do colégio. Porra, os Escrotos tentando fazer o som. Última coisa que ia rolar no projeto cultural, que ia rolar no estadual nessa época. Elias cortou, não deixou. Desse desdobramento dos Escrotos, surgiu o Metal Race, que era o oposto, né, na questão do som do Escrotos, porque era metal, né, heavy metal, e os Escrotos era punk rock. No caso, o Metal Race, o grande fomentador, o grande inspirador disso tudo foi o Cairo. Tanto é que o repertório, ele é todo composto, assim, 80% dele é composto por Judas Priest. E queira assim, queira não, o Cairo é uma figura emblemática e formosa, muito carismática, e ele, muito talentoso, e ele tirava as músicas e falava, galera, vamos tirar essa música aqui. E aí, assim foi. Eu, por exemplo, eu queria tocar thrash, seria a minha linha mais aí, Slayer, Destruction, essa galera aí, Creator. E só que o seguinte, a gente tinha uma carência de baterista, assim como temos até hoje, e à época não tinha baterista que tocava com 2 bumbos, então não faria muito sentido. Então tinha essa questão técnica, essa questão de carência de pessoal, porque para você ter acesso a uma escola boa de música, isso realmente não é barato. Para a realidade do nosso país, não é. E aquela época pior ainda, porque você tinha que se deslocar para uma capital. Então, a coisa assim, né? Então era tudo na tora. E aí, nós éramos 5. Eu me lembro muito bem do primeiro ensaio, foi na sala da casa do Cairo. E por ele ser tão influente e tão determinado em tocar Judas Priest, a gente acabou indo mais por essa linha aí. Fazia Metallica, fazia Iron Maiden, mas era basicamente Judas Priest. Eu vocal, Darlan guitarra base, Leonardo guitarra solo,
Humbertão baixo e Pereba, Sandro Pereba, que foi baterista. Eu cheguei em casa, olhei essa televisão, liguei a televisão, tava no final daquele filme Hellraiser. Aí eu olhei bem assim, Hellraiser, Renascidos do Inferno. E o Metal Raiser, Renascidos do Metal. A gente era muito amigo, eu já conheci o Leonardo, a gente estudou junto no estadual e foi assim, primeiro eu conheci o Leonardo, depois eu conheci o Cairo e a gente foi entrosando e tal, fomos ensaiando, né? Eu peguei 8 meses de aulas aí de guitarra e eu posso dizer que o que eu aprendi mesmo foi no Metal Raiser, né? O Cairo me passava algumas bases de guitarra, o Leonardo passava as outras, né? Eu era guitarrista base na época e foi assim, a gente foi se reunindo uma tarde, né? Procurando ensaiar e tal, até que a coisa tomou uma proporção, né? Melhor, né? Começamos a ensaiar fixo na casa do Cairo, né? É uma área que tinha no fundo e todo sábado a gente ensaiava, né? Todo sábado a gente procurava ensaiar, no início só cover, né? A banda começou em 1998, terminamos por volta de 2000. Então é o seguinte, a gente começava ensaiando, né? Aqui na casa do Cairo. Na época a gente não tinha um estúdio, um lugar apropriado, né? E o pai do Cairo foi muito bacana, o Sávio, né? Ajudou a gente pra caramba no início, cedendo um espaço no fundo da casa dele na área pra gente ensaiar, né? E na época era muito difícil, porque a gente não tinha dinheiro, comprar instrumento, e a gente procurou adquirir as coisas aos poucos, né? Aos poucos foram adquirindo as coisas e foi isso aí, o movimento underground aqui, né? Por aqui. Como toda banda começa, com dificuldade, é claro. Sobre a Hellis Plebeus, o que eu me lembro sobre a Hellis Plebeus, eu me lembro que eu passei um concurso em Brasília, fui trabalhar, a banda tinha dissolvido, e o Cairo foi resolver questões dele, e a gente dissolveu a banda, e aí saiu os 3 integrantes do Hellis Plebeus. A época, Darlan, o Pereba e Humberto. Esses 3, aí a convite do Vinícius, imagino que deve ter sido a convite, porque na época eu estava em Brasília, então não participei dessa casa embrionária, eu sei porque eu sou muito amigo deles. E aí eles montaram o Hellis Plebeus, e com todos os integrantes do Metal Raiser, fora eu e o Cairo. Eu por essa questão e o Cairo por outra. E assim foi. As duas bandas. O Hellis Plebeus existe até hoje. O Hellis Plebeus ele foi montado no final de 2001. A partir daí a gente começou a tocar na noite, né? Então a história da banda especificamente foi do final de 2001 para 2002, assim. O pessoal começou a fazer só à noite. Não tinha cultura assim, pelo menos aqui na nossa cidade, não tinha cultura do violão e o barzinho e violão, né? E aí começou a se fazer à noite. Aí tinha um bar muito precário aqui nesses fundos de Formosa. E a mulher cismou, não, eu preciso, tá todo mundo fazendo, eu quero fazer também. Eu quero fazer também. Aí beleza, só que aí ela chamou os caras errados, pô. Porque pensava assim, vamos fazer, vai vir os caras aí, vai tocar um sertanejo, coisa do tipo, eu que tocava na época, sei lá o que. E aí chega lá, os moleques montam o som e mandam o cacete. A dona do bar quase infarta. Cheguei a tocar nos Escrotos e no Metal Raiser ao mesmo tempo. O nosso primeiro show mesmo, eu toquei nas duas bandas em um show. Eu quase morri de tanto tocar, porque tocar punk rock, tocar metal no mesmo show, e a gente não tinha experiência, né? Porque a maioria dos roqueiros na época, os músicos aqui, era tudo autodidata. Depois teve show, e aí onde começou a ter show em locais que começou a cobrar ingresso, começou a ter divulgação, começou a ter um fly de divulgação, aí que o movimento começou a crescer mesmo e a gente até assustou, porque a gente não sabia que tinha tanto roqueiro em Formosa. Quando a gente fazia os shows, aí chegava 50 pessoas pra gente, um show com 50 pessoas, 50 roqueiros pra gente, era
um Woodstock em Formosa. No dia foi um pouco assim, difícil, assim, né? Porque ia chover. Aí a gente colocou uma lona na parte de cima assim, da área do quintal e deu certinho. Que quando terminou o show, teve a chuva. O show na casa do Cairo, cara, foi meio que uma gincana, assim, juntou todo mundo e todo mundo deu uma força de cobrir com uma lona. Assim, tudo muito amador, muito precário. Ainda bem que a mãe e os pais do Cairo tiveram muita compreensão e deram uma força. E também, após quantos anos, agradecer a vizinhança pela paciência, né? Se existir céu, eles vão direto, né? Não desce no elevador, vai direto. E então é o seguinte, e aí fizemos tudo na tora, amplificadores precários, instrumentos precários. Tem um vídeo aí no YouTube que alguém colocou, não sei. Você percebe que é tudo muito precário. E a gente fez na tora, é porque a gente gosta mesmo, era o que a gente queria fazer. As bandas que tocaram foram só a nossa, né, Metal Razer, e os Escrotos, né, do Clebão. No início, questão de instrumento, como toda banda começa, né, questão de ter instrumento, essas coisas e tal, era o desafio nosso, né, que nem todo mundo na época trampava, então era difícil, mas assim, como eu mencionei o Sávio, eu faço questão de mencionar o Sávio, não foi só o espaço que ele liberou pra gente, né? Ele sempre ajudava, comprava um acordoamento, comprava um microfone pro Cairo, e a gente juntava todo mundo e fazia acontecer, né? Tocou os Escrotos, tocou o Metal Razer. Quando foi umas 11h30, meia-noite, a água cai, mano. A água cai, chuva. E a galera ficou só naquele cubiquinho lá do quintal da casa do Cairo, assim, a mãe do Cairo lá assim, olhava aquilo, e meio batendo cabeça. E um hippie muito doido, vendendo as paradas e tomando as paradas. Eu esqueci foi o nome do hippie, cara. O hippie era mó legal na época que morava aqui em Formosa, ele apareceu lá, ajudou pra caramba a galera e tal. A casa do Cairo foi lindo. Foi um dos primeiros shows, assim, que a banda Metal Race fez. Foi um show marcante, velho. Uma coisa mais marcante que teve no meu show foi que na hora da música The Hell, Electric Eyes, quando soou o harmônico, o meu óculos brilhou assim, metal. Aquilo marcou muito tempo. Na fase da adolescência, a gente começou a iniciar os trabalhos, né, com banda, procurar amigos, né, e músicos para iniciar esse projeto de rock and roll. E logo depois nós montamos a banda Hellis Plebeus, que tocava de início os sons mais pesados, né, alguns sons de metal mesmo, né, como Sabá, Judas, enfim. E a gente começou a tocar na noite e foi abrindo um espaço do underground aqui que à época era bastante forte, né? Aqui foi mais assim uma coisa de amizade, né? A gente andava junto, então gostava de música. Então a gente teve uma banda de blues, né? O Visceral, que era porque eu tinha ganho o Festival do Asilo um ano antes. Aí no outro ano eu chamei o Gustavo para montar e mais outra galera a gente foi e tocou. A gente compôs 2 músicas, mas foi uma coisa rápida, né? E na época o material era muito difícil, o equipamento era muito caro e muito difícil, era muito inacessível. Tinha o primeiro equipamento, comprei até que enfim uma Jennifer, a guitarrinha era horrível, parecia uma guitarra de plástico, com um CUT 25, cara. E a gente andava com isso aí, segurando na bicicleta, era guitarra nas costas, o CUT aqui, ó, no meio da barra da bicicleta, a gente rodava Formosa inteira para poder tocar uns na casa dos outros, era banda de garagem, tudo. Isso, na verdade, o movimento e o grupo de Formosa, pelo menos que a gente viveu aqui, era muito unido por conta dessa troca de material. Na verdade, esse era o grande combustível da equipe, as pessoas nesse grupo se formar. Cada um chegava com um CD diferente, um material diferente, a gente se encontrava muito para poder trocar material, copiar um do outro. Quando começou a gravar CD então em casa, cara, que evolução. Pegava um CD do outro e juntava rapidão, a gente estava com um material gigante, que antigamente a gente tinha pouco acesso, só que com esse pouco acesso ao material também, a gente tinha uma qualidade de consumo também muito boa, né?
A primeira banda mesmo que eu formei em Formosa foi com o Michel, Kaique e o André Lanner. A gente montou o Bons Aliados. Eram os moleques de 14, 15 anos, tocava aí Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses. A gente se formou para tocar no Som das Águas, que era evento do Tião Borba, né? Que era um evento muito famoso e forte, que também foi outro evento musical em Formosa, outro marco que teve também. Acho que teve 2 ou 3 edições apenas, mas foi bastante movimentado, bastante influente, que foram uns eventos grandes com estrutura na época dos nossos saudosos Gilvan, da Estação, né? Montou isso junto com o Tião Borba. Então juntou tudo, trouxe o evento do Som das Águas. E a gente com 14, 15 anos começamos a tocar ali. Então dessa formação, dessa banda, nasceu a segunda banda chamada Visceral Blues Band. Tudo que eu tenho é tristeza e um chapéu de aba caída. Que na verdade saiu dali eu e o Kaique, que eu era baixista, e o Kaique como batera. A gente montou o Visceral, juntou o Veto, o Ricardo na guitarra, o Veto cantando, né? Acho que foi a única banda, e o Hellis também, que eu já vi ele cantando, e o André, que também fazia umas gaitas com a gente. A gente montou essa banda para tentar tocar no Festival de Música do Asilo São José. A gente fez uma gravação lá e o pessoal achou nosso som muito pesado, os roqueiros doidos, falaram que absurdo é isso, e não sei o que a gente não quer essa galera do rock aqui não. A gente não passou no evento, mas a gente foi tocar nos outros lugares. Com essa formação a gente fez o primeiro Distorção. Cara, outra coisa também muito interessante eram os eventos, né? Os eventos da época, na verdade, não era simplesmente um showzinho, um evento de sexta-feira. Na verdade, era todo um ritual, né? Era muito escasso o evento. Então, a galera se juntava mesmo. Nosso equipamento era o que era o equipamento do palco, todo mundo se juntava para poder fazer isso acontecer. Na verdade, as condições nossas eram muito poucas, a gente não tinha dinheiro para sair alugando som, alugando iluminação, alugando tudo, não tinha iluminação, nem pensava nisso. Pegava o equipamento, juntava e todo mundo se organizava para fazer o evento. Então, a época de Distorção com o projeto Caminhando e Cantando, né, com o Maurélio ali, foi muito interessante. Ele não só acontecia os eventos ali, mas como ele cedia pra gente fazer ensaios lá. E aí, o que tinha o local de ensaiar era assim. Então eles foram muito importantes nessa época, porque eles cederam isso, muitas bandas nasceram ali, ensaiavam ali. Aí ali para 2000 mais ou menos a gente formou a banda Caos, K-OS, que foi até daí que o Alanzão tirou a ideia pro Cabeçada Caos. Nessa Caos aí era eu, guitarra, Paulo Cara de Bola no baixo, o Arley na bateria e o Kellyson no vocal. Aí passado-se um tempo, deixa eu ver, a gente tocou acho que com essa banda no primeiro Distorção. Aí depois houve uma alteração, o Kellyson saiu, a gente colocou o Zé Mauro pro vocal e acrescentamos o Douglas também para tocar uma segunda guitarra, para dar mais uma encorpada no som. E daí mudamos o nome para Recycled, né, reciclado. No terceiro ano do segundo grau, eu conheci uma pessoa que praticamente gostava de vários sons que me identificavam com o meu gosto pessoal também, que era o Giló, né? Era meu professor de biologia. E foi isso, então ele gostava de Ramones, ele me apresentou algumas bandas do Rio Grande do Sul que eu não conhecia. E aí a gente resolveu montar uma banda, né? Então a gente montou um Beflogin, que na verdade foi o Chiquinho que batizou a banda, inclusive tem até uma história engraçada com relação ao nome, que não sei se vale a pena falar da história. Não sei, mas beleza, vamos deixar isso porque essa história é meio que tarja preta, né? Então, tipo, deixa pra lá. Os integrantes da banda, eu toquei bateria, o Giló tocava baixo e teclado às vezes, o Naomi tocava guitarra e intercalava com baixo, e o William tocava guitarra, e o Giló cantava também. E aí eram músicas independentes, músicas próprias, e também a gente tocava muito cover, muito com influência do Giló, né, por ser gaúcho e ter trazido também as referências do punk do Rio Grande do Sul. Então a gente tocava muito Replicantes, cover, né, tocava Ramones, tocava Sex Pistols também, então era mais isso, mais essa linha pegada 70, né, e tudo, 80. Né. Cursinho lá no pré-vestibular, né? E aí eu conheci o Luiz Carlos. E aí o cara chegou pra mim e falou assim, ô velho, Natal com a camiseta metálica, assim, coincidentemente. E era a camiseta do Master of Puppets. Então o bicho viu de longe e falou, ô velho, você toca algum instrumento, cara? Eu toco guitarra e tu, pô velho, toco bateria, velho, vamos montar uma banda, velho, vamos.
Eu, vamos embora. E aí, pô, fizemos amizade e tal. Nos tornamos grandes amigos aí na época. E ele me apresentou o Naomi, o Gabriel Lanner, o Vogo Giló. E aí a gente montou Bem Floji. Pô, a gente tentou participar de um festival em Formosa de música, uma música própria lá, e aí, porra, o riff era... Como foi meu primeiro Natal? Como foi meu primeiro mergulho? Como foi minha primeira escalada? A primeira foda, ou qualquer primeiro bagulho. E, pô, era legal. Mas, como tinha um bagulho no meio, então você já imagina o que foi que deu, né? A gente foi desclassificado da parada e aí eu falei, puta, vai ser difícil, né, cara? Acho que a gente tá tentando no lugar errado e tal. Depois a gente até foi convidado para tocar num show lá, não sei se foi o Luiz também que meteu as caras lá, mas um show numa boate, a única boate da cidade. E aí no panfleto ainda saiu lá, a banda Bem Flojinho. Eu falei, puta, isso vai dar merda, né, cara? E não deu outra. No dia lá que a gente foi tocar, se não me engano, foi o Johnny Ramone que tinha morrido. Hoje a gente vai tocar basicamente aí o repertório em homenagem ao repertório do The Ramones. E aí, cara, na terceira música, a segurança já veio, já desplugou tudo e acabou. Vai embora. O projeto de Distorção, a gente começou, eu e o Alessandro, tava uma galera na praça e eu comentei com ele que a gente podia voltar a fazer um show aí e tal, né? E pensando em nome, se não conseguia chegar a uma conclusão, até que quando você chega em casa e no outro dia parece que as coisas, parece que de tanto você pensar numa coisa o tempo todo, parece que você vai ficando inoculado, assim, você não consegue ter ideias. O projeto Distorção, inicialmente ele se chamaria Rock and Roll Damnation. No outro dia, pai, eu acordei assim, velho. Falei, pô, Projeto Distorção, esse é um bom nome. E aí, comentei isso com o Pereba e tal, e ele, não, beleza. Mas aí acabou, velho, que, tipo assim, eu acho que ele tava envolvido com outras ondas lá e assim, ele não chegou a participar diretamente na produção da coisa. Assim, aí foi quando eu chamei o Ney, né, que é um brother meu das antigas épocas de moleque. E o Ney sempre foi pilhadão, né, cara? O bicho olhou assim e falou, vambora. E a gente fez, velho. Chamava Instituto Cultural Caminhando e Cantando, o nome do pico. Era um cursinho pré-vestibular que, assim, cobrava uma taxa irrisória pra molecada, era legal pra caralho. Os professores iam meio que por conta própria mesmo, saca? Era uma onda bem bacana. Maurélio, George, foram os caras que, pô, abriram os braços mesmo assim, falaram, não, pode fazer lá. E aí eu lembro que tinha uns tapumes lá dentro que separava as salas de aula. A gente chegou lá e tirou esses tapumes tudo, deixou. Cara, a hora que a gente arrancou tudo assim, eu olhei e falei, putz, tinha até um palco. Um lugar lá que era meio que um palco assim. E ali rolou, cara. Eu não me lembro direito quais foram as bandas. A primeira edição do projeto Distorção foi realizada no Instituto Cultural Caminhando e Cantando, em 6 de outubro de 2001. Naquela oportunidade tocaram as bandas Hellis Plebeus, Visceral, Contradição e uma banda de Planaltina, chamada Herdeiros da Revolta. Corremos atrás de patrocínio para poder alugar um sonzinho, uma bateria, mas tudo ainda muito tosco, como sempre. A maior dificuldade do projeto Distorção, além da nossa inexperiência, foi o convencimento do empresariado local a patrocinar os shows, uma vez que eles estavam acostumados a patrocinar festas maiores com a publicidade bem robusta, e a nossa proposta ia de encontro a essa lógica. Outro cara que foi importante pra caralho também foi o Bruno, que era o cara que tinha acabado de... Ele tinha entrado numa loja de som aqui de Formosa, na área de montagem, e aí tipo o cara sabia montar um toca-fita num Corcel 2. A gente falou, pô, você vai cuidar do som. Que foi aonde que
eu caí de gaiato na história do Projeto Distorção. O Ney e o Veto agilizaram esse show. Trabalhava na estação, o nego achava que eu já era o cara da música. DJ total, cara foda da mesa de som, né? Só que não, a gente tava lá pra aprender devagar. Mas eu lembro que foi legal pra caralho, deu tudo certo, não tivemos prejuízo, a gente já tinha uma ideia melhor de como funcionavam as coisas. Os lucros do projeto Distorção foram revertidos para uma ação social realizada lá no Bar Avenida. Nós reunimos os principais envolvidos no projeto, na organização do festival, e tivemos uma tarde bem etílica. O Distorção foi um desmembramento de fazer shows maiores, mais profissionais. Então a gente saiu de garagens, né, de redutos bem fechados, de casa, de fundo de quintal, para o Distorção, que foi um evento bem maior, foi um evento num local que o pessoal que fez na época, né, o Ney, o Veto, que estava muito à frente, eles deram a cara para pagar um evento maior. Então vamos fazer uma coisa mais séria, mais forte, para chamar os olhares para a cena de Formosa, quem sabe despontar uma banda, né? O pessoal de Brasília vê uma banda aqui, vamos chamar o pessoal de Brasília para vir. Veio muita gente de Brasília, curtiu o show no Distorção, porque era um evento maior, né? Então começou essa ideia, e no Distorção foi um evento num local fechado, mas maior, com a venda de ingresso, com organização, com divulgação. O pessoal de Brasília, de Sobradinho, de Planaltina vieram para os shows, vieram outras bandas também. E aí começou a ter desdobramento para outros shows maiores, e o pessoal de Brasília vê que em Formosa tinha uma cena, né, de rock, de músicos, de música. E a Formosa começou a levar o nome de Formosa para fora, né? Porque Formosa não era conhecida como cidade que tem roqueiro. Aqui a cidade só tinha mais, era sertanejo, né? Ou pagode, na época também tinha muito grupo de samba na época, né? E aí o pessoal falou, Formosa tem roqueiro também. Então a gente começou a levar o nome de Formosa para Brasília, né? E aí algumas bandas até começaram a tocar em eventos lá em Brasília, que também era muito fechado, um movimento muito fechado, mas começou a abrir algumas portas para que o pessoal de Formosa pudesse ir mais em shows em Brasília. O pessoal de Brasília vinha para cá, a gente começou a fazer esse intercâmbio aí de música. O Distorção, nós, as bandas aqui de Formosa, e a gente ficou eu fiquei meio que receio, porque vinha muita gente de Brasília, então a gente tinha aquela certa reverência para os roqueiros de Brasília. Porque o cara vem de fora, né, vem de banda já que já está tocando em Brasília há muito tempo. Então o que ficou marcante assim para mim foi quebrar esse gelo de receber o pessoal de Brasília aqui em Formosa, né, e fazer essa troca de ideia com eles lá, e eles dando dicas de banda pra gente, como que a gente poderia fazer, eles dando dicas também de gravadoras, como que a gente podia gravar o som. Então o que ficou marcante foi o impacto que teve o pessoal de Brasília vir para Formosa, e essa troca de ideias que a gente depois levou, inclusive, para nossas bandas, né? Algumas dicas que eles deram, a gente acabou que recepcionou, trouxe para cá e tocou e foi levando nas bandas que a gente tinha aqui em Formosa. Meu primeiro evento de rock and roll, do underground, da minha vida, foi o primeiro Projeto Distorção. Alguns dias antes do evento acontecer, um amigo tinha passado lá em casa que a gente ia dar uma volta na cidade, eu acho que era final de semana. E aí no caminho, na rua da minha casa mesmo, mas um pouco mais adiante, a gente estava passando em frente à casa do Ricardo. E lá em frente à casa do Ricardo estavam Ricardo e Veto. Então a gente passando lá, camiseta de banda, né? Eles viram a gente e chamaram. O Veto chamou a gente, chega mais aí. Aí ele veio falar do evento que ele estava organizando, né? O primeiro Distorção. E entregou os flyers do show e foi aquela animação, assim, porque pela primeira vez na vida ia ter a oportunidade de ir num show de metal, de rock and roll mesmo. Pois bem, aí aconteceu o evento, foi muito bacana. Eu lembro de quando eu cheguei no lugar lá, eu tive uma
sensação, assim, uma impressão de visão de túnel, né, que eu fiquei hipnotizado, assim, por tudo que estava rolando lá, aquela energia cabulosa. Aí eu lembro de pensar comigo mesmo, cara, é isso que eu quero para minha vida. E foi ali que tudo começou. Desde então, estamos aí vivendo o underground, né? A gente não apenas toca, vai em eventos, a gente leva como estilo de vida mesmo. Foi essa importância, assim, para mim, daquele evento. Eu acredito que o Veto e a galera que ajudou a produzir lá nem fazia ideia, assim, do quanto isso poderia marcar, né? De certa forma, a vida de algumas pessoas, mas aquilo ali foi extremamente relevante. Hoje me encontro aí, já várias bandas, toco até hoje, tô com 3 projetos aí, né? E tudo começou ali. Depois que acabou o show, eu já voltando, né, pra casa, no meio do caminho eu encontrei com um velho amigo, a gente era amigo de infância, né? E a gente já tinha alguns anos, tinha perdido contato, que era o Danilo Gordão. E aí eu encontrei com ele na esquina dos Correios lá, e a gente se reconheceu, se cumprimentou, e aí, vamos fazer o quê? Estamos indo lá pro show. Eu, que show, cara? Tô voltando de lá, já acabou a bagaça. Os caras atrasados pra caralho, velho. Aí, a partir dali que a gente retomou o contato, e a partir desse contato que a gente iniciou nossos projetos musicais, né? Rock and roll, metal, tal. Foi dali que surgiu o Apollyon. Até um dia que eu encontrei com o Rafael, no dia que eu estava indo para o projeto Distorção, atrasado como sempre, né? O show já estava acabando e eu estava chegando lá. Aí de lá, cara, eu conheci um bocado de gente, assim, de Formosa, que curtiu o som. Então, assim, os contatos aumentaram bastante, assim, né? E no mesmo ano a gente fez o 2. E aí o 2 já teve. Eu liguei pro Felipe CDC. O Felipe CDC foi o primeiro cara que eu conheci, assim, em Brasília, saca? Nessa coisa, nesse rolê do underground. Que filha da puta, ele sempre abre os braços pra todo mundo, assim, velho, que gosta, que se interessa. Felipe respira essa parada aí o tempo todo. Desde que eu conheço, ele é assim. O convite para tocar no Distorção, que foi o primeiro evento underground que rolou em Formosa, não teve muito mistério não, cara. Os caras simplesmente chegaram, perguntaram se a gente topava tocar com terror revolucionário em Formosa, no projeto de Distorção, e a gente sempre disse sim para todos os shows, cara. A gente não escolhe nada, a gente é do underground, então a gente abraça essa causa, qualquer que seja ela onde for, qualquer lugar mais obscuro, a gente vai aceitar o convite, cara. Então não teve mistério, a gente só apenas disse sim, como disse sim para tantos outros shows que pintaram. E nessa barcada a gente acabou levando nossos amigos do Flashover com a gente, já que o batera do Terror é irmão do batera do Flashover, e é meio que uma família só essa parada. Pô, veio o Terror, tivemos Flashover. Eu cantei numa banda dos moleques que o vocalista não podia ir no dia e tal. Fiz o vocal lá, a gente pegou um monte de cover e tocamos. Foi divertidão. Teve a banda Caos, que era tipo uma banda de new metal, do Wesley, um brother nosso também, que ajudou pra caramba. Ele que fez o cartaz. História boa sobre o Wesley. Eu arrumei um cara que ele fez a arte do cartaz e tudo e tal. E a gente me entregou num disquete. E eu peguei esse disquete e levei para poder imprimir, fazer a matriz. E o cara falou: bicho, volta lá no cara que fez e fala para ele converter em curvas as fontes. Meu irmão, eu escrevi isso no papel porque para mim era algo altamente tecnológico. Converter os bagulho em curva, você pira. E aí eu cheguei lá, velho, tem um tal de converter em curvas aí, não sei como é que é isso. O Wesley, tudo bem, chega aí. Subimos lá no trampo dele, trac, salvou. Toma, tá pronto. Eu, caralho, bicho, eu tava mal preocupado com essa porra. 5 segundos, você resolve isso aí.
Pô, o cara mexia com isso. Eu até então era um peão que só sabia trocar escapamento de carro, né, velho? Tomar terra na cara. Eu trabalhava com queixada lá na ADA, velho. Era. E aí o Veto, acho que ele já tinha feito, se não me engano, o cartaz, me queria alterar algumas paradas. Não me lembro bem. E aí o queixada levou ele lá na ADA pra eu fazer isso daí pra ele. E aí eu fui alterar e já vi que era um show de rock e tal, fomos conversando, ele explicou como as coisas funcionavam e tal, e eu já tava com a bandinha na época, né, já aproveitei. Falei, uai, não rola de botar minha banda aí pra tocar não? Aí ele olhou, uai, rola. Sua banda toca o quê? Eu falei, toca new metal. Aí o bicho olhou. New metal, velho. Bota essa porra aí, velho. Eu acho que em todos eles a maior dificuldade era a nossa falta de experiência. Só que o que fazia um contrapeso com a falta de experiência era o excesso de vontade, tá ligado, velho? A vontade nossa era muito grande de fazer algo que fosse diferente do que acontecia normalmente em Formosa. Você saía com os brother, ia pras festas de baladinha, da molecada e tudo e pá. Mas, cara, o que a gente ouvia era outra coisa. Você ia e suportava a música, sacou? Dos eventos, da galera aí e tal. Mas, pô, a gente queria fazer um lance nosso. E assim, só da gente não ter prejuízo. Um monte de amigo ajudar. Um monte de amigo comparecer. A galera das bandas de Brasília que a gente saía voado pra assistir os shows em Brasília e de repente, pô, Terror Revolucionário, tava tocando aqui, o Flashover, né, velho? Pô, bandas de amigos de Formosa também, o Contradição, que era a banda do André com Douglas e tal. Ah, era do caralho, velho. Era muito bom, assim. Mas era zero de profissionalismo e 100% de amor. Só isso. Eu me lembro que eu participei, foi justamente a banda Hellis Plebeus, que tocavam o pessoal que tinham saído do Metal Raise, que eram meus colegas de banda, e a convite deles, o Vinícius principalmente, eu fiz participação em 2 músicas que a gente tocava à época no Metal Raise. Foi Symptom of the Universe do Black Sabbath e Break the Law dos Priests. Então essa foi a participação que eu tive no evento. Foi bacana, foi muito legal e assim, com um nível técnico e profissional muito acima do que foi feito na Casa do Cairo. Claro que tinham mais pessoas envolvidas e mais pessoas imbuídas nisso. O nosso lá foi naturologia, nós mesmos da banda que montamos e até que deu um pessoal bacana. O Distorção para nós foi uma alegria enorme, porque a gente mexia a juventude, né? Estudantes, professores da UEG e de fora da UEG. A gente mexia com um projeto de educação, juntamente com um projeto de profissionalização, que era um projeto de cabeleireiro, né? Barbeiro e tal. E um projeto de educação com preparação para concurso e tal, mas mais virado para pré-vestibular. Era um projeto caminhando e cantando, nas histórias de Geraldo Vandré, né? Onde o principal projeto nosso era o pré-vestibular comunitário Paulo Freire, que é essa ideia de educação libertadora e tal, juntando as forças da comunidade, sem nenhum financiamento público nem privado, era um projeto autofinanciado e tal. Aí o Ney e o Veto, que já era amigo, companheiro nosso de longa data, procurou Caminhando e Cantando para fazer o show de distorção lá, né, o projeto. Nós fomos presos, ó, nós temos isso aqui. São essas salas grandes que a gente dá aula, serve como espaço, é no nosso interesse estar dialogando, apoiando no que for possível o pessoal que faz cultura na cidade, principalmente a cultura marginalizada, sem espaço, sem estrutura, né? E para nós foi uma alegria muito grande poder ser recebido lá. E ser, além de recebido, vivido e participado de 2 dias de show. Para nós e para quem participou, foi uma riqueza muito grande. Tinha um companheiro que cantou lá, revolucionário, que ele pegou um quadro que ele tinha, com Marighella, com Paulo Freire, com Che Guevara e tudo, e depois ele colocou na capa do CD dele. O papel maior que nós tivemos foi ceder o espaço. Eu acho que o mérito ali
é de uma cultura que aflorava nessa juventude formosa, no rock e tal, mas que é reprimida por não ter espaço, por não ter o apoio. E o Ney e o Veto, que era quem estava mais à frente do projeto, nos procurou e nós abrimos as portas. Para nós foi uma alegria muito grande, nos realizamos com aquele show. Nós tínhamos um companheiro que era testemunho de Jeová. E no dia do bebê ele cantava pro réu, bebendo cerveja cantando pro réu. Para nós aquilo é uma alegria ver o cara se libertar das amarras, né? E foi muito bom. O projeto de Distorção, ele casou bem assim no momento que estava também lançando as bases também de organização inicial do Instituto Cultural Kamene Cantando, né? Porque nós começamos com um cursinho pré-vestibular, mas o guarda-chuva institucional do Instituto Kamene Cantando foi em 2001. Então a gente já começou com uma largada muito bacana, porque em 2001 começou o Kamene Cantando e já começou com um projeto de Distorção. Então eu me lembro assim que na época eu não era da diretoria executiva, era ainda os camaradas Aldinei, que era o presidente, o vice era o Maurélio e o diretor-geral era o Cláudio, mas eu estava como voluntário, né? E aí me chamaram na época para poder contribuir lá com espaço, porque ia ter um show cultural. Então a gente convidou uma galera, limpamos lá, lavamos tudo direitinho, ajudamos na organização. E aí quando foi de noite aconteceu o show, né? Que foi um show assim muito impactante, devido à grande quantidade de pessoas que compareceram, bem como também pela diversidade do show, né? De vários tipos de estilos musicais, né? Desde o rock tradicional, rock heavy metal, o rock mais death, mais heavy, né? Então assim foi maravilhoso assim, a gente começar o Kamene Cantando já em sintonia com o movimento do rock. Porque já tinha um conjunto de discussões acumuladas sobre a questão da marginalização cultural, né, que havia em Formosa, da mídia dar espaço apenas para um tipo de cultura e não dar a mesma visibilidade aos demais movimentos culturais. E ainda mais o rock, que naquele contexto ainda tinha uma visão muito moralista sobre ele, muito estigmatizadora, né? Como se fosse um movimento ligado à desordem, ao uso de entorpecente, a essas coisas horrorosas, né? E aí quando você reúne com a galera do rock, é uma galera assim que tem primeiro uma identidade cultural muito forte, e segundo tem um nível cultural também para discutir coisas para além da diversidade musical do rock, né? Discutir outras questões. Então foi muito legal esse ponto inicial aí do Kamene Cantando junto com o projeto do rock, o Distorção, naquele contexto. Eu me lembro que a gente conseguiu trazer os alunos do cursinho para participar do show, né? Então, para os alunos também foi uma dupla experiência, no sentido de ver o show de rock, que era uma novidade formosa, assim, havia iniciativas ao longo dos anos 90, mas talvez uma iniciativa que tivesse esse impacto no sentido de agregar todas as tribos, todas as bandas, ou pelo menos as mais conhecidas na época, foi esse evento, né? O Distorção cumpriu muito bem esse papel. E a outra experiência foi o fato de ver professores no movimento de rock, que também não era muito, entre aspas, comum você ver professores, ainda mais que professores formais, muito bem vestidos e tal, aquela coisa, né, formalizada dentro do movimento social, cultural como o rock. Então, aí aí foi um movimento assim de um show que deu um grau de horizontalidade, porque ali já não tinha professor, nem aluno, era a galera que queria curtir mesmo cultura, né, curtir sua música, pular, gritar e colocar para fora essa emoção, né, reprimida. Foi muito bom porque a ideia era justamente dar esse empurrão mesmo, no sentido positivo, de dar esse espaço, de mobilizar mesmo, porque o Instituto Cultural Kamene Cantando nasceu justamente para isso, não ser uma organização que repetisse e reproduzisse a lógica excludente no contexto, mas ao contrário, de dar voz e visibilidade às vozes excluídas. O primeiro show de rock que eu fui na minha vida foi o Distorção. Foi o Distorção. Nesse dia aí eu recebi o convite, foi até um convite indireto do Ney, né? O Ney mandou um convite direto para uma colega minha e falou assim: avisa a Ludmila que vai ter um rock lá no cursinho comunitário.
E aí eu já conheci o pessoal do cursinho comunitário, né? Eles comunicaram que ia acontecer esse show lá. Eu fiquei assim bem impressionada, né? E aí esses colegas meus também. E quem combinou de ir, que era uma galera, né? E no dia teve uma chuva, choveu bastante nesse dia. E acabou que fomos somente eu e Thiago, descemos pro rock, fomos a pé. Passou aqui, já era bem tarde, eu já estava até deitada, né? Eu pensei que ele não ia mais. E descemos, né? Peguei minha câmerazinha fotográfica, né? Descemos. E aí, chegando lá, a gente bate de cara, né? Com aquela estrutura, né? Que eu nunca tinha tido contato, não é? Com esse tipo de energia, essa sinergia que tinha lá naquele ambiente, né? Então, quando a gente chegou lá, começaram as primeiras bandas a tocar, né? E essa colega nossa, ela pediu emprestada essa filmadora do cunhado dela, inclusive esse mérito é todo dela, da Rosiane. Ela levou essa filmadora, eles compraram aquela fitinha. E aí ela me pediu uma ajuda, né? Falei assim, me ajuda aqui a colocar a fita dentro da câmera. Eu falei, ajudo sim. Eu ainda perguntei, você quer que eu te ajude? Eu, sim, vai filmando aí. Eu comecei a filmar, né? E aí, observando o jeito, né, das bandas, assim, aquela energia toda, quando você olhava para o palco, as bandas tocando e o pessoal embaixo. Como que era? Eu nunca tinha presenciado. Tanto é que quando eu estava filmando, na filmagem, né? Quando a gente encontrasse a filmagem, muitos se esbarraram em mim, né? Eu me lembro que até foi o Mauro que me ajudou. Ele ficava empurrando os rapazes assim, porque era a hora da roda, né? Que eles estavam fazendo. Até que eu subi no palco. E aí eu filmei lá boa parte do show. Desse show, que foi do dia 15 de dezembro de 2001, eu nunca tive contato assim com material fotográfico desse dia. Tanto é que o da minha máquina, que eu levei, tudo que eu consegui fotografar lá, ele ficou perdido, porque na volta a gente tomou uma chuva, né? A gente voltou a pé, tomamos uma chuva e queimou tudo, perdi tudo. Inclusive só ficou a câmera e o rolinho de filme aí, né? E nesse mesmo show estavam eu e o Alan Vinícius, que um tempo depois a gente ia se conhecer, a gente não se conhecia. A gente ia se conhecer e ele ia formar uma banda. E aí ele me convidou para tocar nessa banda, no Cabeçada da Causa, e ele ainda falou para mim assim, uma dessas conversas que a gente teve, muito tempo que a gente já estava bem íntimo, né? Ele falou assim, Lud, eu quero te contar uma coisa. E eu, pode falar. Você sabe como é que foi, que aconteceu a minha vontade de ter uma banda e aprender a tocar um instrumento? Eu falei, não. Foi num show que eu fui. Eu falei, num show que você foi? Sim, foi num show que eu fui aqui em Formosa, do projeto Distorção. Eu falei, pois foi o mesmo show que eu fui. E foi no mesmo show, né, que eu considero Distorção, que ele foi um gatilho pra gente, porque a partir dele nós despertamos aquela vontade de aprender a tocar um instrumento e montar uma banda também, né? Então ele compartilhou isso comigo e mostrando as fotos, né? Tem o Alan na entrada do show e eu tô lá perto do palco, né? E aí assim a gente conversando, como que é bom a gente relembrar as coisas, né? E deixar registrado, porque esse dia para nós, no caso assim, eu acredito que o Distorção ele foi gatilho para outras bandas também. O projeto Distorção ele deu uma visibilidade do caralho assim para a cena de Formosa, saca? Na minha visão, o projeto Distorção ele dividiu bem a cena assim, ó. Antes do projeto Distorção era uma coisa, depois virou outra, né? E o que a gente vê hoje muito é colhendo dessa plantação aí, né, velho? Eu creio que as bandas que lá tocaram influenciaram o surgimento de outras bandas no cenário formosense. Em dezembro de 2001 foi meu primeiro contato com a cena de Formosa. Fomos tocar no projeto Distorção com a banda Terror Revolucionário, no lugar do Def Slam, que havia sido convidado, que inclusive saiu o nome da banda no flyer, mas não lembro o motivo que não puderam tocar. Chegando em Formosa, fomos recebidos pelo Veto e pelo Ney, e metade da banda
se dividiu assim, foi metade para casa do Veto, metade para casa do Ney antes do show. E minha lembrança desse primeiro show, desse primeiro contato com a cena de Formosa, é que havia muita gente no público, o público agitava muito, e agitava tão insanamente que teve uma porrada lá que foi sinistra, o pau quebrou lá, durante o show do Terror Revolucionário, inclusive. E essa foi a primeira lembrança lá que eu tive, foi um show bem marcante. Eu lembro que depois, poucos dias depois, assim, poucos meses, não lembro exatamente, voltamos à casa do Veto, eu, o Felipe e o Jefferson, só para trocar uma ideia mesmo sobre a cena underground mesmo, essas coisas que a gente gosta. E logo depois a gente voltou para Formosa várias vezes. Eu tive a sorte e a felicidade de tocar em Formosa com o Terror Revolucionário por 11 vezes. No dia do evento mesmo, então eu ajudei o Veto que foi possível, assim, retirar as coisas, cadeira, mesa, né, ampliar o espaço para esse show acontecer. E nós tocamos também, né? E nesse dia que nós tocamos, nós fomos a última banda. E, cara, foi muito louco isso, velho. Na hora que a gente foi tocar, caiu energia, velho. E aí isso não foi problema nenhum, sacou? Então, tipo, o Caco apareceu com uma bizinha lá, ligou a luz. O som, a energia ainda tá funcionando, só não tinha luz mesmo, né, do local. Deu um pipoco lá, deu um breu lá, e tinha muita gente já tinha ido embora, achou que o show não ia rolar, e rolou, foi foda, foi irado. Parece que alguém entrou com a moto dentro do negócio e ficou com a luz da moto pra finalizar o show, cara. E aí, se eu não me engano, o Vetão ainda ligou uma fumacinha lá no palco, assim, e aquela fumaceira rolando. E aí a gente mandou a sonzeira e tal, e foi legal. Né? Finalizamos o show, bacana. Quem era responsável pelo som? Brunão. Ficou dormindo lá dentro. Dormi lá dentro. Me trancaram lá dentro. Que eu fui olhar, cara, isso era 11 horas da manhã. Eu acho que foi eu e o Alessandro Pereba que ficamos lá dentro, não sei, e um cara que era do Caminhando e Cantando ficou lá dentro, lá do cursinho, pra ficar olhando o som e dormindo. Que eu olho, é domingo, era 11 horas da manhã, eu tô lá dentro, ainda ninguém pra ver o negócio. Até que então nós conseguimos botar umas mesas lá em cima, lá, e umas cadeiras. O Alessandro pulou, acho que o negócio lá, desceu lá fora e conseguiu encontrar o Maurélio pra abrir lá pra gente sair. No segundo Distorção eu ainda estava presente como plateia, né? Como ouvinte ali. A gente já tinha banda, mas a gente não tinha se apresentado ainda, a galera não conhecia, né? Distorção 1 e 2 aconteceram no mesmo ano, na mesma casa. E assim, eram eventos que eram muito divertidos, que era banda de amigos, né? Eram amigos que se via, se falava, se organizava para montar um evento. Basicamente isso. O primeiro evento foi mais underground, de pouquíssimas pessoas, mas o segundo já teve um amadurecimento em relação de público. Eu lembro que trouxe mais gente, foi mais movimentado, e a expectativa do pessoal era lá em cima, né? Pressões que a gente teve sobre... eu falo já do Terror Revolucionário envolvido, né? Da cena de Formosa que estava ali nascendo, com aquele projeto de Distorção, foram as melhores possíveis. Né? A gente viu um público muito empolgado, assim, agitando para todas as bandas, e isso para qualquer banda que esteja tocando é a melhor coisa que existe. E a gente viu também bandas bastante compromissadas com a música. O Lance está fazendo música pela primeira vez também, a gente ficou surpreso com essa determinação das bandas, dos músicos de Formosa. E tanto que esse projeto foi importante para a gente, para a Distorção, que muitas das fotos que estão presentes no encarte do primeiro CD do Terror Revolucionário foram desse show do Distorção. Então está lá registrado nesse momento para a gente, que foi mais um marco interessante e importante na carreira do Terror Revolucionário. E a gente aproveitou e acabou levando junto com a gente a banda Flashover, que é uma banda que a Terror tem uma ligação muito forte e antiga. Era para ser uma lanchonete chamada Hot Dog Cheese Peppers, né? Aí, beleza. Abri a lanchonete e só que não ia quase ninguém, né? Praticamente. Aí os amigos começavam a chegar à noite, né? Chegar à noite e... Tem pinga aí, tem pinga aí. Bom,
nós não tivemos jeito ali agora nessa pinga, né? E aí compramos a primeira garrafa. Aí virou o bar, né? Onde eu tive a oportunidade de participar mais, né? Ainda do movimento. Apesar de que a gente já fazia eventos, né? Reuniões constantes anteriormente, né? A isso, né? Mas essa foi a parte que eu mais pude colaborar, né? Com a cena, né? E... Bom, enfim... Aí foi crescendo, né? Crescendo, movido a gasolina, caipirinha com limão e etc, né? Uma das melhores caipirinhas que eu já bebi na minha vida. Cara, essa caipirinha era eu e a Silvia. Porque a gente ia lá pra Shirley lá e comprava uma garrafa de pinga e levava uns limão e nós ia lá pro Rio tomar uns banhos. E aí fazia umas caipirinhas lá pra gente e tal. Aí... Como surgiu a ideia da garrafa de pinga, né, no dia lá no bar à noite, aí a gente pegou, bom, eu sei fazer umas caipirinhas, eu faço as caipirinhas direto, né, indo lá pra Shirley e tal, pra chácara lá, e bom, então vamos embora fazer as caipirinhas. Compramos um saco de gelo, uns limão, a pinga e aí onde tudo começou. E a galera tomava pra caramba, sempre faltava, né? E pra comer era uma porçãozinha de hambúrguer, que ele cortava ela em cubos. Pegava um hambúrguer mesmo, pô, um hambúrguer. Colocava, cortava em cubos e enchia de molho verde em cima. Aí, pô, eu vou beber com o estômago vazio, cara? Não rola, né? Tem que dar uma forradinha. Então o que tinha era aqui? Então, vem aquele. Não tinha nada. Coisas clássicas que você acha em boteco. Franga passarinho, picanha na chapa, nada. Era simplesmente isso aí e cana, álcool. Se eu não fui o primeiro, eu fui o segundo freguês do bar. O dia que o Ardon ia abrir o bar, eu e o Ronaldo fomos lá e perguntou se estava aberto. O Ardon falou que estava aberto e a gente pediu as 2 primeiras latinhas, né? O Ronaldo, então, no caso, pagou as latinhas e que... foi o primeiro, né? Eu fui o segundo. Naquela época eu não bebia, não tinha essas bebidinhas ice, né? Então as patricinhas lá da praça tá vindo lá comprar a caipirinha. Eu falei, pô, patricinha tomando pinga, né? E aí pegou e foi pegando e virou um carro-chefe. Cara, música que rolava lá sempre de qualidade, né? Não tinha espaço para outra coisa, né? Como todo mundo sabe que já... foi lá, né? E Gustavão, um amigo meu aí, apareceu com os DVD, inovação. Aí a gente pegou e foi lá, compramos os DVD e tirava as fotos das capas dos DVD, colocava lá pra galera escolher, pra não ter briga. Cara, foto tinha de todo mundo, né, que ia lá, né? Alguns já partiram, né? Outros ainda estão aí na luta aí. Xana, a Cássia, né? A Cássia, a esposa, na época era namorada dele, não sei. E deixou umas fotos dele lá no mural também com Angus Young, com Dio, com Alice Cooper, né? Quer dizer, o cara era influente. E aí um dia ele ligou lá dos Estados Unidos lá pro bar, falei, ó, primeira chamada internacional! E eu, nossa senhora, agora eu tô famoso mesmo. E até hoje essa fama me persegue. Cara, o Ardon era meu vizinho praticamente, né? Eu morava muito próximo dele, é um amigaço também. Então, lá a nossa história com o Bar do Ardon começou antes de existir o Bar do Ardon. Na verdade, tinha a casa dele, tinha a garagem do lado da casa dele, e ali era um local que a gente se encontrava muito com os vídeos cassetes, né? Antigamente, para poder reproduzir fita cassete, tinha que ter 2 vídeos. Então, eu levava o meu debaixo do braço de bicicleta, ele com o dele, e eu levava as fitas virgens lá, começava a pegar fitas dos colegas, passava um dia, o final de semana inteiro lá gravando. Então, a gente se encontrava muito ali. E na época ele já era famoso por fazer boas caipirinhas, né? O cara tem a manha, tem a mão de fazer as caipirinhas boas. Então a gente já ia na cola do Ardon. Ardon, hoje a gente ia fazer caipirinha aí. Ele trouxe o velho barreiro e aí começava a festa, né? E assim a gente começou a história ali. Então antes de nascer o Bar do Ardon, já era um lugar que a gente já frequentava, já era uma ideia que ele tinha. Por não ter um espaço,
não ter recursos e como fazer isso num lugar específico, separado para isso, a mãe dele gentilmente cedeu a garagem e a gente começou a aterrorizar lá a mãe dele, então, por um bom tempo ali. Cara, as caipirinhas eram muito baratas, cara, era muito acessível, a gente saía muito estragado dali. Juntava todo mundo ali e era muito frequente, né? Era muito próximo de casa, então era ponto de encontro, era parada obrigatória de todo mundo. Então, durante um bom tempo, era referência, né? Acho que, na verdade, foi o único bar exclusivamente de rock and roll em Formosa. Não existe outro que era exatamente para isso e com o mesmo público, com a mesma intenção, com o mesmo engajamento de pessoal, né? Eu acho que é muito referência por conta disso. Era um cara que estava ali no seio, no cerne ali da equipe, do grupo, dessa turma toda. Então, era óbvio, assim, que esse movimento, na verdade, foi uma grande coragem que a gente teve no Bar do Ardo. O Bar do Ardo era foda. Foi uma época boa, foi uma época de conexão de muita gente. Assim, e era muito rock and roll mesmo, cara. Lá rolava de tudo. Chegava os moleques lá que queria tomar cana, molecada do new metal, rolava os new metal, chegava os coroas querendo ouvir o Uriah Heep, escutava o Uriah Heep. A gente chegava lá, bota o Sepultura, botava o Sepultura. Mas era só rock and roll, blues, essas ondas. Cara, o Bar do Ardo foi o primeiro local assim de reunião de roqueiro de Formosa. Primeiro lugar assim mesmo, assim, tirando a praça, foi o Bar do Ardo. Era legal, porque juntava tipo umas 3 gerações. Chegava os coroa, chegava nós, que já não eram os carinhas de 15 anos, né? Já, sei lá, os caras de 23 anos, mais ou menos. E aí tinha uns moleques de 17 anos também, 16, que colava lá e tal. O Bar do Ardo foi importante pra caramba, velho, assim. Pra fazer essa conexão entre as pessoas que gostavam de rock e tal. Saca? Eu tenho só boas lembranças. Teve uma época lá que os moradores estavam querendo fazer um abaixo-assinado lá e tal. Pra fechar o barzinho dele, porque era na garagem lá da casa da mãe dele. Não tinha banheiro lá, velho, e a gente acabava, dava vontade, você ia mijar nas árvores. As árvores estavam na frente das casas, né? No outro dia as tia saía lá fora pra comprar pão, tava fedendo urina, né, bicho? Um dia eu cheguei lá, ô Ardo, tava só o bar aberto, assim, falou, entra aqui. Eu entrei lá dentro, assim, lá no fundinho. Meu irmão, ele tinha cavado um buraco, uma fossa, assim. Eu falei, que porra é essa, Ardo? É uma fossa. Ele falou, é o banheiro. Eu falei, porra, massa, né? Vai ser o banheiro, beleza. O quê? Esse banheiro nunca foi feito. Acabou que ele fechou o bar um tempo depois. E a gente mijava, era lá nesse buraco no quintal, mas pelo menos, né? Parou de incomodar os vizinhos. Cara, aquele ali não deu pra finalizar não, o projeto do banheiro não, cara. Eu só fiz o alçapão, a armadilha lá, que era pra pegar intruso. Cansaço foi o pior impacto, que a gente não dormia. Tinha dia que o povo ia pra feira domingo lá, 8 horas, 9 horas, tá lá, todo mundo lá, igual os zumbi lá. Até hoje é uma coisa que ficou mesmo, até gente que eu nem me lembro, que eu nem conheço, me conhece, quer dizer, é uma coisa que deu uma visibilidade muito grande. Pra você ver, uma coisinha simples, né, cara? Simples, mas com boa fé, com boa vontade, né, velho? O Rock and Roll Club era o nome que eu dei, porque juntou aquela turma ali, parecia, né, um clubezinho, para poder a minha intenção era trabalhar com outras coisas mais, né, culturais. Alimentação, entretenimento e difusão cultural, né? Eram os 3 principais lemas, né, lá do... E a difusão cultural, para mim, era até mais importante até, entendeu? Né, do que criar obesos. O Bem Flojinha a gente tocou a primeira vez para público, foi no Bar do Ardo. Então a gente tocou numa brita, junto com grama, colocamos lá um tapete lá, tocamos, tal, chegou a polícia, pediu para parar e tudo, tal, mas foi legal. Tocaram lá no bar e
E depois eu acho que tocou mais uma banda, né? Era um projetinho que eu tinha. Já aproveitando que uma vizinha do lado quase não ficava lá e a outra do outro era surda, né? Aí eu, vamos aproveitar, né? E fazer esse showzinho aí. Colocamos, mas quem apareceu foi a polícia aí querendo mandar nós parar. Ainda bem que tinha um bocado de advogado lá, de trem lá, curtindo os rock lá e ficou de boa, né? Recebemos muitas pessoas no bar, né? O bar saiu em fanzine. Lá em Brasília, falando que Formosa finalmente é um lugar para os roqueiros se encontrar, né? Assim, roqueiro de verdade, né? Não é vigarista, né? Intruso. A gente tinha um mural lá com as fotos e tudo lá, tudo que o requinte underground, né, solicitava, a gente tinha lá. Foi lá no Bar do Ardon, por exemplo, que a gente encontrou um vocalista para Apollyon. O William Gazella, né? Foi no Bar do Ardon que a gente fez o link para ele tocar, ficou com a gente um tempo e foi muito bacana porque fez parte da nossa vida, assim, era um lugar que a gente sempre estava ansioso para encontrar os amigos, ver um vídeo de uma banda de metal e tomar umas e bater um rango. E ali também rolou se eu não me engano, foi ali que a gente confabulou também uma banda chamada Guillotine, que era basicamente thrash metal, com explosão assim, até hoje, né, dos riffs e tal, e aí os caras pediram pra eu tocar baixo, eu fui. Pô, esse bar aí, ele proporcionou encontros fodas, né, velho? Tipo, projetos foram idealizados ali, bandas surgiram ali. Pessoas se conheceram ali, pessoas brigaram ali, pararam de conversar ali. Então o bar tem muita história, assim, acho que foi, pra mim, que eu me lembro, foi o único bar, né, underground, roqueiro, que Formosa teve a honra de sediar, foi o Bar do Ardon. E o Bar do Ardon sempre foi uma coisa muito despretensiosa, eu percebi, assim, bem tranquila, assim, de que era um bar para trocar ideia e tomar todas. E colocar as ideias rock and roll ali, que dali que saía muitas ideias de tudo. Então o Bar do Ardon foi um carro-chefe de muitas ideias para acontecer do underground. Era um bar de grande interação, né, com os amigos, e eu acho que está faltando hoje em dia, no cenário, no município, mais pubs nesse sentido, né, de interação entre músicos e amantes da boa música. E eu acho que foi uma contribuição considerável o Bar do Ardon. Pena que não progrediu por mais tempo, teria que ter virado uma casa típica da cidade. E o dinheiro não era tanto, assim. Todo mundo que sabe, que trabalha com underground, com, né, movimento alternativo, sabe que o dinheiro não é, né, muito... Mas é o que a gente procura, né, cara? Estando satisfeito, o dinheiro é o de menos, né? E o importante é a gente fazer, né? Atitude. Aí logo minha mãe ia se mudar de lá e aí eu falei, pô, aluguel tá muito caro, não vai dar. A Silvia já estava cansada, que me ajudava lá direto, né? E aí eu falei assim, vou voltar a trabalhar aí com outras coisas, mas nunca saiu da minha cabeça, né? Da minha cabeça continuar com o projeto. Inclusive material, cada vez eu tenho mais para poder, né? Coisa de qualidade para poder ainda compartilhar, né? Eu e o Alessandro, a gente começou resolveu montar uma banda. Ele tocava bateria, na verdade era uns tambor velho improvisado, e eu com uma guitarra. A gente começou a fazer música própria, só que era só, assim, só barulho mesmo. Reunia e juntava para mandar um som. Daí pra lá a gente resolveu montar uma banda. Rafael não tinha nem guitarra, nem sabia tocar, mas a gente resolveu montar uma banda. E foi aí que surgiu a Apollyon, né, com a proposta de mandar heavy metal, né, e fazer música própria, né. E aí com a Apollyon, cara, a Apollyon foi uma grande escola pra gente. A gente aprendeu a tocar basicamente com a banda. A gente ensaiava direto.
Diversão nossa era final de semana pegar e ficar o dia inteiro mandando som e compondo e tal. Acabou que a Apollyon rendeu um CDzinho demo que na época até abriu muita porta pra gente. Eu lembro que o Felipe CDC de Brasília tinha aquele zine Brasília Fina Flor do Rock. A gente deu uma demo pra ele em mãos e tal. E pô, o cara sempre apoiou a gente pra caralho aqui. E ele sempre teve contato com a galera de Formosa também e tal. E pô, foi uma época importante assim com a Apollyon, tanto de aprendizado quanto de som. Porque essencialmente a Apollyon, a banda, ela foi o que nos ensinou a tocar, cara. Então dali saiu muita coisa, tem outros projetos aí, a gente iniciou várias coisas ali. Depois de um tempo aconteceu um projeto paralelo, que era do Danilo e do Alessandro, né? Que era um projeto para mandar umas podreiras e tal, que foi dali que surgiu a World of Flies. Né? Em paralelo com a Apollyon, que era uma banda que a gente tocava heavy metal, né? Ou tentava tocar, né? Que era mandando um som mais agressivão, né? Compondo umas músicas mais rápidas e tudo mais, que não se encaixava muito na Apollyon, né? Por isso a gente resolveu criar um projeto paralelo. Foi aí que surgiu a World of Flies. A World of Flies foi a primeira banda que teve a oportunidade mesmo assim de sair da cena formosense, né? E tocar em Brasília. E desde então, a gente não parou. A gente, na verdade, toca muito mais por lá do que por aqui, né? A gente tinha a banda Circos Horrores, que era com o nosso amigo Júnior Boquinha, né? O Franco e o Andrezão, que é uma galera que tá bastante frequente, a gente ainda se vê, se fala. Então, assim, a gente saiu muito tempo ali. E era uma época muito marcante, porque esperava acontecer todos os cursos, tinha muito cursinho de pré-vestibular para a UEG, de preparativo, né? Para ingressar na UEG. A gente esperava todos os cursos acontecerem por volta das 11 horas, 11h30. A gente pegava as salas, tirava as carteiras todas para um canto, montava o equipamento e começava a ensaiar. 11h30, meia-noite, até 1, 2 horas da manhã. Era o momento que a gente tinha, era o espaço que a gente tinha. Então a gente se aproveitava disso e ensaiava da maneira que podia. O Ardo, inclusive, foi um cara muito importante aqui em Formosa nessa época. Ele deu o maior apoio assim, para as bandas, para a divulgação dos projetos que tinham. Eu lembro de um show que teve na frente do ginásio, que foi por volta de, acho que de 2002, se eu não me engano. Rolou uma apresentação de skate e, pô, foi um show bem organizadinho assim, com palco e tudo mais, que a Apollyon tocou. Eu lembro que a formação bem clássica, que era eu, o Neucivan no baixo, o Alessandro na bateria e o Rafael na outra guitarra, né? Foi um evento bem bacana. Eu lembro também que a Circos Horrores tocou, era uma banda de Doom Death Metal na época, era o que a gente tinha de mais pesado aqui. Fizemos um evento lá perto do ginásio, né? Que uma parte foi patrocinada pelo bar e a outra patrocinada pela galera, né? Que tava junto no barco aí. Teve aquela banda do pessoal do bombeiro lá de Planaltino, um menininho novinho, de uns 7 anos de idade, tocando bateria. Circos Horrores, era Andrezão ainda tava, né? Nessa banda. Gustavão, Andrezão, a galera. Fliperama Morfonauta. Bem flojinho tocou nesse festival. Com o Ilha, Gazela e Giló e Luiz. Era os punk. Que a gente tava bebendo, eu e meu amigo Chesley. Chegou e a gente conversando, eu falei, pô, cara, a gente podia fazer um showzinho aí, um evento só que público, né, assim, né, não paga aberto mesmo. Aí tinha uns amigos skatistas lá da Praça das Antigas, skatista, anarquista, quase artista, né? E aí a gente inventou lá umas rampas e Chesley levou o som dele com iluminação, uns amplificadores desse tamanho.
Andréia, uma amiga nossa aí, estava sentado em cima do amplificador dele, vendo o show, cara, mas o bicho chega e arrepiou os cabelos. Começamos com as bandinhas daqui mesmo, né, local. Aí, com contato de um de outro, apareceram outras de Brasília. Foi beleza. E aí, no final, todo mundo vazou e foi embora. Eu, nossa, como é que eu vou levar esse som pra lá, Chester? Eu e Chester lá nesse dilema, né? Já era noite. Aí, tinha um amigo meu lá, o Dudu, com a caminhonete. Aí, nós foi lá, encaixotar som e levamos embora. Como sempre, não ganhamos nada, o som eu que paguei, tudo, e a galera colaborou e foi massa. Rolou e tudo, numa boa, né, cara? A gente tocou aqui perto do ginásio, junto com o Circos Horror, e Hellis Plebeus também tocou junto. Então a gente tocou nesse evento também. O Rock and Roll Club, lá, o festival que aconteceu no ginásio, de organização que foi do Ardo, né? Então nós fomos chamados, convidados para poder tocar lá, a banda era Apollyon. Uma coisa que me lembra desse festival era o Andrezão, até estava no final da tarde, eu quero vocal, o André, e ele via uma lua assim, com uma lua de sangue, aí ele falou lá, o mod, agora é essa lua de sangue que está aqui diante de todos nós. Ele fez um mod com um poema lá antes de começar o show do Circos Horrores, lá, muito doido. Então foi um festival muito massa, cara, eu adorei aquilo ali, foi incrível, como um dos mais tantos que a gente teve para poder tocar junto ao Underground de Formosa. E o Festival do Ginásio foi um bem emblemático e importante, que foi um dos primeiros pra gente. Assim. O impacto que o rock promove e promoveu muito na minha vida foi mais o esquema assim do protesto, né? De protestar, de querer uma vida melhor, né? Deixou mais vivo, velho. Alegre, equilibrado. Heavy metal me dá paz, alegria e liberdade. Metal, cara, metal é arte. Pra mim foi um estilo de vida e me ensinou a ser uma pessoa ética, a ser uma pessoa que tem prudência. E o underground me ensinou a ética, velho, coisa que eu não aprendi, assim, tanto em escola. O underground, essa cena, de verdade, quem tá nela, cara, tá ali porque gosta, então a paixão vem antes de qualquer coisa. Realmente plantou uma semente, porque a gente acreditava que depois da gente viriam outras gerações, e realmente vieram. Nós ficamos vovô do rock, né? Na época eu tinha cabelo no rock, e hoje ainda tem a cena. O que ficou para mim marcado mais foram as amizades. Eu conheci muito amigo no rock, que permanece até hoje. Eu me sinto lisonjeado de ter conhecido essa galera, né? E ter vivido esse mundo, né? Esse mundo do rock, tipo, uma cidade pequena. Cara, isso aí foi minha vida e é até hoje. Foi um marco, assim, ainda sabe, quando a gente encontra, esbarra uma pessoa ou outra na rua e lembra, sacou? Então isso é muito fantástico, sacou? Isso é vida, né, velho? Hoje eu falo que, tipo assim, que eu tenho uma certa opinião formada, não por conta de Estado, de governo, de política, sacou? Mas por conta de música, sacou? Underground mesmo. A forma que eu penso, visto como eu sou, como me comporto, eu acho que tudo isso tem a ver, sim, que é formação. Na verdade, foram vários pilares, né? As pessoas se formam na igreja, as pessoas se formam no futebol, se formam nas oficinas de carro, a gente se formou no rock, né? Então, nossa bagagem de vida é isso aí. É muita pegada subversiva, alternativa, rock and roll. Rock and roll é uma filosofia de vida, uma atitude para mim. Eu sou grato, sim, por ter vivenciado também essa época, assim, meio turva, assim, meio tenebrosa, digamos assim, mas, cara, tipo, não me arrependo de nada que eu fiz e tamo aí, né? E a gente participando disso, construiu toda a estrada, que hoje você olha, assim, olha a roqueiragem formosense, como é grande hoje, né? Os eventos que acontecem hoje, já vem bandas de outros estados, que não só os daqui de pertinho, né? Então, a coisa cresceu. Estamos aí nessa caminhada e não vai ser por agora que vamos parar não, né? Então temos muitos projetos, muitas ideias caminhando como sempre foi, e com um passo de cada vez aí temos muita maturidade para poder botar o underground sempre afim dos propósitos que tem as juventudes que estão chegando aí. Precisa de muito ensinamento. Vearada não morrer de Covid aí, vai voltar os shows.
E aí a gente, né, vai tocar o barco, Viking, de preferência. Eu tenho só que parabenizar a cena de Formosa, a cena underground de Formosa, porque é uma cena de uma cidade pequena do interior goiano, que conseguiu muito mais do que muitas cidades maiores, com uma população mais numerosa, com mais recursos financeiros e tal, e a cena underground colocou muitas cidades dessas no bolso, assim. Vários shows rolaram por lá, desde show pequeno até com bandas estrangeiras, bandas de outros países, bandas de outros estados. Então é uma cena que está muito forte e unida, assim, um objetivo comum, assim, que é a música, que é a arte, cultura e tal. E, cara, não é à toa que 4 de minhas bandas preferidas são da cena de Formosa, que é o Lizaroff, o World of Flies, o A Vala Comum, que infelizmente acabou, e a North Dog. Então, acho que essas bandas representam bem o que significa essa cena de Formosa, não só para Formosa, como para Brasília, para o Brasil, para o mundo inteiro, cara. O lance da ética no underground é imprescindível. Se não tem ética, se não tem confiança, se não tem amor, se não tem paixão, se não tem aquele desprendimento do lucro em primeiro plano, não é underground, não funciona.